Você já parou para pensar em quantas vezes a vida nos surpreende? A cada esquina, uma nova história, um novo desafio, uma nova oportunidade. Mas e se eu te dissesse que, mesmo nas situações mais sombrias, existe uma força maior nos protegendo? Você acredita em proteção divina? Esta história que vou compartilhar com você pode mudar sua perspectiva para sempre. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir é nada menos que inspirador. Imagine um jovem chamado Lucas. Ele vivia uma vida tranquila, mas cheia de incertezas. Lucas sempre sonhou em viajar pelo mundo, conhecer novas culturas e fazer amigos em lugares distantes. No entanto, a realidade estava longe de ser a ideal. Ele trabalhava em um emprego que não o satisfazia e suas finanças estavam sempre apertadas. Em uma noite, enquanto caminhava de volta para casa, ele se perdeu em seus pensamentos, preocupado com o futuro e sentindo-se um tanto quanto sozinho. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Lucas viu um brilho à sua frente. Curioso, ele se aproximou e encontrou um pequeno amuleto que parecia ter sido deixado ali por alguém. Não era apenas um objeto qualquer. Era um colar que emanava uma energia quase mágica. Algo dentro dele dizia que aquele amuleto tinha um propósito especial. Ele decidiu pegá-lo e guardá-lo. Desde aquele dia, sua vida começou a mudar de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Uma semana depois, Lucas decidiu usar o colar em um evento de networking que reunia pessoas influentes da sua área. Antes de sair, hesitou por um momento, mas uma voz interior o incentivou a levá-lo. No evento, ele conheceu uma pessoa que se tornaria um mentor vital em sua vida. Esse mentor viu algo em Lucas que ele mesmo não enxergava: potencial. A conexão que eles formaram foi instantânea, e a partir dali, as portas começaram a se abrir. Com o apoio de seu novo mentor, Lucas começou a aplicar para empregos que antes consideraria impossíveis. Ele se preparou com dedicação, investindo horas em sua formação, e quando finalmente recebeu uma proposta de emprego dos sonhos, não acreditou. A proteção divina que ele sentia desde que encontrou o colar não era apenas uma coincidência. Estava guiando seus passos. Mas a história não termina aqui. Em momentos de dificuldade, que eram muitos, ela se lembrava de que nunca estava sozinha. A proteção divina a cercava e isso a enchia de coragem e esperança. Outras pessoas também testemunharam mudanças radicais em suas vidas após se entregarem à proteção divina. Um exemplo notável é o de Carlos, que enfrentou a batalha contra uma doença grave. Os médicos lhe deram pouco tempo de vida e ele se sentiu cercado pela escuridão. No entanto, ao buscar a Deus e entregar-se à sua vontade, Carlos experimentou uma paz inexplicável. As pessoas que o rodeavam começaram a notar uma mudança em seu espírito. Sua fé inabalável se tornou um testemunho da proteção divina. Em uma noite de oração intensa, Carlos recebeu um chamado claro. A recuperação do amigo foi um testemunho de que a fé e a proteção divina podem nos surpreender nos momentos mais sombrios. A história de Lucas é um lembrete poderoso de que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma luz no final do túnel. Muitas vezes, essa luz se manifesta de formas que não esperamos. Às vezes, ela aparece na forma de uma pessoa, às vezes, como um objeto misterioso. O importante é que temos que estar abertos a receber esses sinais.
A proteção divina pode se manifestar em cada um de nós. Basta estarmos dispostos a acreditar. Ao longo dos meses, Lucas percebeu que o colar. Com o tempo, ele começou a compartilhar sua história com outras pessoas, inspirando-as a acreditar que também podem ser guiadas por forças maiores. Ele começou a entender que a proteção divina não é apenas um conceito abstrato, mas algo palpável que pode transformar vidas. A verdadeira beleza dessa história está na capacidade de Lucas de perceber que ele não estava sozinho. Ele se lembrou de que todos enfrentamos momentos desafiadores, mas a chave para a superação está em manter a fé e a esperança. A proteção divina não é apenas uma promessa, é uma realidade que se desdobra quando permitimos que ela atue em nossas vidas. Neste ponto, você deve estar se perguntando: mas isso realmente acontece? As pessoas podem realmente ser guiadas por forças superiores? A resposta é sim. Inúmeras histórias ao redor do mundo falam de proteção divina, de milagres, de encontros inesperados que mudaram vidas. A fé, a esperança e a crença em algo maior são poderosas e podem nos conduzir a mudanças inimagináveis. Assim como Lucas, muitas pessoas encontram força em momentos de fraqueza. Elas percebem que, mesmo quando o caminho parece incerto, é possível avançar com coragem e determinação, sabendo que há uma força maior que as apoia. Isso nos leva a refletir: será que estamos realmente prestando atenção aos sinais que nos cercam? Estamos abertos a receber bênçãos que podem mudar nosso destino? A história de Lucas continua a inspirar aqueles que a ouvem. Juntos podemos compartilhar nossas experiências, fortalecer uns aos outros e celebrar os milagres que ocorrem em nossas vidas. A oração tem o poder de conectar corações e criar laços indestrutíveis. Quando nos unimos em fé, somos capazes de criar um impacto significativo, não apenas em nossas vidas, mas também na vida daqueles que nos cercam. Então, que tal começar hoje? Reserve um momento para se conectar em oração, mesmo que seja por alguns minutos. Acredite na possibilidade de milagres em sua vida e veja o que acontece. Prepare-se para se surpreender com as mudanças que podem ocorrer. Lembre-se de Ana, de João e de tantos outros que, ao se voltarem para a oração, testemunharam a transformação que parecia impossível. Acredite que há algo maior que cuida de você, que está sempre presente, mesmo quando você não percebe. Essa crença pode ser o que você precisa para dar o próximo passo em sua jornada. Em momentos de incerteza, lembre-se da história de Lucas e permita que sua própria história de fé e proteção divina comece a se desenrolar. Acreditar é a chave fundamental. Com isso em mente, você pode começar a ver a vida de uma maneira diferente. Você pode começar a perceber que, assim como Lucas, você também pode ser guiado por forças superiores. Então, da próxima vez que você se sentir perdido, lembre-se, a proteção divina pode estar mais perto do que você imagina, pronta para te alcançar e transformar sua vida para sempre. A proteção divina é um tema recorrente nas Escrituras Sagradas. Ao longo da Bíblia, encontramos inúmeras passagens que falam sobre como Deus cuida de seu povo, protegendo-o das adversidades e guiando-o em momentos de incerteza. Esta ideia de proteção não é apenas um conceito teológico, mas uma experiência vivida por milhões de crentes ao longo da história. É fundamental entender que a proteção divina não significa a ausência de dificuldades, mas sim a presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo nos momentos mais sombrios.
Um exemplo poderoso dessa proteção pode ser encontrado na história de Daniel, que foi lançado na cova dos leões por se recusar a abandonar sua fé. A narrativa, que pode ser encontrada no livro de Daniel, capítulo 6, mostra como o profeta permaneceu firme em sua crença, mesmo diante de uma morte certa. A noite que passou na cova foi um momento de grande aflição, mas, ao amanhecer, Daniel foi encontrado ileso, protegido pelo anjo do Senhor. Essa história não apenas ilustra o poder de Deus, mas também revela que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está presente para proteger e livrar aqueles que nele confiam. Outra passagem que fala sobre a proteção divina é o Salmo 91, considerado um dos salmos mais poderosos em termos de segurança espiritual. Este salmo começa afirmando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará abrigo à sombra do Onipotente. Ele continua descrevendo as promessas de Deus de livramento e proteção contra armadilhas e pragas. A confiança em Deus é o tema central desse salmo, e ele nos encoraja a buscar abrigo em sua presença. Esta história é uma poderosa lembrança de que, quando apresentamos nossos pedidos a Deus com sinceridade e fé, Ele pode nos surpreender de maneiras que nunca esperamos. É importante entender que a oração não é apenas uma prática de pedir, mas um diálogo íntimo com Deus. Na Bíblia, em Filipenses 4, 6-7, somos instruídos a não nos preocuparmos, mas a levar nossas ansiedades a Deus em oração. Quando fazemos isso, encontramos paz, mesmo nas tempestades da vida. A oração nos conecta a Deus de uma maneira que nos permite ver além do imediato, ajudando-nos a discernir sua vontade e a confiar em seus planos. Além disso, a oração é um meio pelo qual podemos experimentar a presença de Deus em nossas vidas. Além disso, a proteção divina também se manifesta através de anjos. A Bíblia nos ensina que Deus envia anjos para nos proteger e guiar. Em Salmo 91:11 está escrito: pois aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que o guardem em todos os seus caminhos. Essa promessa nos lembra de que não estamos sozinhos nesta jornada. Os anjos são instrumentos que Deus usa para nos proteger, e isso pode se manifestar de maneiras que muitas vezes não percebemos. Quantas vezes já escapamos de situações perigosas sem entender como isso foi possível? Acreditar que há uma intervenção divina em nossas vidas pode mudar nossa perspectiva e nos dar a coragem necessária para enfrentar desafios. O Novo Testamento também nos fala sobre a proteção de Deus. Em Romanos 8:28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que, mesmo nas dificuldades, podemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Ele não promete que não teremos problemas, mas garante que sua proteção e amor estarão conosco em todas as circunstâncias. Essa confiança nos dá esperança e força para continuar, mesmo quando o caminho parece difícil. A história de Jó é outro exemplo marcante de como a proteção divina pode se manifestar de maneiras inesperadas. Jó, um homem justo, sofreu imensas perdas e provações. No entanto, mesmo em sua dor, ele nunca abandonou sua fé em Deus. Jó nos ensina que a verdadeira proteção não é a ausência de sofrimento, mas a presença de Deus em meio ao sofrimento. E, no final, Jó foi restaurado e abençoado ainda mais do que antes. Essa narrativa nos mostra que, mesmo nas situações mais desafiadoras, a proteção divina está presente,
moldando nosso caráter e nos preparando para o que está por vir. Além disso, a proteção divina se estende além de nossas necessidades pessoais. Ela abrange nossas famílias, comunidades e até mesmo nações. Em 2 Crônicas 7,14, Deus promete que se seu povo se humilhar e orar, ele ouvirá do céu e curará a terra. Isso nos lembra da importância da intercessão e da oração coletiva. Quando nos unimos em oração, clamando pela proteção de Deus sobre nossa nação e nossos lares, estamos ativando uma poderosa força espiritual que pode transformar realidades. A proteção divina não é apenas um benefício individual, é um chamado à ação coletiva em busca de um mundo melhor. Por fim, é importante lembrar que a proteção divina está intrinsecamente ligada à nossa disposição de confiar em Deus e seguir seus caminhos. Em Provérbios 3, 5 e 6, somos instruídos a confiar no Senhor de todo o nosso coração e a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Esse ato de fé é essencial para experimentar a proteção de Deus em nossas vidas. Quando nos rendemos a Ele e buscamos Sua vontade, estamos nos colocando sob Sua proteção e amor. Em resumo, a proteção divina é um tema profundo e multifacetado que permeia toda a Bíblia. Desde a história de Daniel até os ensinamentos de Jesus, encontramos garantias de que Deus está sempre presente para nos proteger e guiar. Através da oração, da confiança e da intercessão, podemos experimentar essa proteção em nossas vidas diárias. Lembre-se sempre de que mesmo quando as tempestades da vida se levantam, a mão de Deus está estendida, pronta para nos cobrir e nos guiar. Quando você se sentir perdido ou desamparado, volte-se para as Escrituras, busque a Deus em oração e confie em sua proteção. Essa atitude não apenas mudará sua perspectiva, mas pode também transformar sua vida de maneiras inimagináveis. Se você ainda não havia considerado a profundidade da proteção divina, agora é a hora de abrir seu coração a essa verdade e permitir que ela ilumine seu caminho. Deus está sempre mais perto do que imaginamos, pronto para nos alcançar e transformar nossas vidas para sempre. Que possamos viver na expectativa dessa proteção e na certeza de que estamos sempre nas mãos de um Deus amoroso e poderoso. Era uma manhã ensolarada e tranquila quando Maria decidiu que era hora de fazer uma viagem que mudaria sua vida. Ela havia passado meses se sentindo perdida, sem um propósito claro, como se estivesse navegando em um barco à deriva em um mar agitado. A vida tinha se tornado uma rotina monótona, cheia de obrigações e preocupações, sem espaço para sonhos ou esperanças. Ela sentia que precisava de algo mais, algo que a fizesse sentir-se viva novamente. Assim, ela decidiu visitar uma cidade histórica, famosa por sua beleza e espiritualidade. Ao chegar à cidade, Maria sentiu uma energia diferente no ar. As ruas eram cercadas por prédios antigos e a arquitetura refletia a história rica daquela região. Mas mais do que isso, havia uma sensação palpável de tranquilidade, como se cada esquina guardasse segredos de proteção e amor divinos. Ela caminhou pelas ruas, deixando-se perder nos pensamentos e, ao mesmo tempo, se permitindo sentir o peso dos desafios que carregava. A cidade parecia abraçá-la, como se dissesse que ali ela encontraria o que procurava. Durante sua caminhada, Maria avistou uma pequena capela, escondida entre as árvores. A entrada era modesta, mas havia algo na fachada que a atraía irresistivelmente. Era como se uma força invisível a estivesse chamando. Ao entrar na capela, Maria foi recebida por um ambiente sereno e acolhedor. As velas acesas lançavam uma luz suave
e o cheiro do incenso pairava no ar, criando uma atmosfera de paz. Ela se sentou em um dos bancos, fechou os olhos e começou a orar. Enquanto orava, sentiu uma presença forte ao seu redor, como se alguém estivesse ouvindo cada palavra que ela sussurrava. Maria pediu por respostas, por forças para enfrentar os desafios que a vida lhe impunha. Ela não sabia exatamente o que esperava, mas algo dentro dela clamava por um sinal, um vislumbre de que não estava sozinha. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto e o peso em seu coração começou a se aliviar. Após algum tempo, Maria sentiu um impulso de abrir os olhos. E foi então que ela notou um homem idoso sentado na fila à sua frente. Ele estava com um olhar sereno e cheio de compaixão. Seus olhos brilhavam como se guardassem profundas verdades sobre a vida. Ao notar que ela o observava, ele sorriu suavemente e fez um gesto com a mão, convidando-o a se aproximar. Maria hesitou, mas algo a incentivou a se levantar e se aproximar dele. "Você parece estar em busca de algo", disse o homem, sua voz suave e tranquilizadora. Maria ficou surpresa com a percepção dele, pois era exatamente isso que a trouxe até ali. Ela começou a compartilhar suas inseguranças e medos, falando sobre sua vida cheia de incertezas e a falta de propósito. "O que você realmente deseja, Maria?", ele perguntou, e ela percebeu que a pergunta ia muito além do que as palavras poderiam expressar. Ela desejava paz, proteção e uma conexão mais profunda com algo maior. O homem ouviu atentamente, e ao terminar de falar, ele a olhou nos olhos e disse: "A proteção divina está sempre ao seu redor, mesmo quando você não consegue ver. Acredite que você é guiada por uma força maior." Maria sentiu um calor percorrer seu corpo ao ouvir essas palavras. Algo dentro dela começou a despertar, e ela percebeu que havia um novo entendimento surgindo. Ela não estava sozinha e nunca estivera. A vida estava cheia de desafios, mas também cheia de oportunidades de crescimento. Com um sorriso gentil, o homem continuou: "Às vezes, a proteção divina se manifesta nas coisas mais simples. Você só precisa estar aberta para percebê-las." Maria saiu da capela com o coração mais leve. Ela começou a compartilhar sua história, ajudando aqueles que estavam passando por dificuldades semelhantes. As reuniões do grupo de apoio se tornaram um espaço onde a fé e a esperança se entrelaçavam, e muitos encontraram conforto e força nas palavras de Maria. A proteção divina não apenas mudou sua vida, mas também tocou a vida de muitos outros. Como um testemunho poderoso, Maria decidiu gravar um vídeo compartilhando sua experiência e a importância de confiar na proteção divina. Ela sabia que sua história poderia tocar o coração de pessoas que ainda estavam em desespero. Ao gravar o vídeo, Maria se lembrou de cada lágrima, cada oração e cada momento de dúvida que havia enfrentado. Com emoção, ela falou sobre sua jornada e como a fé a havia sustentado. Enquanto passeava pelo mercado, Maria conheceu Dona Clara, uma mulher idosa que vendia colares feitos à mão. Os colares eram lindos, cada um com uma pedra diferente, e Dona Clara começou a explicar o significado de cada uma. "Esta aqui é a pedra da proteção", disse ela, segurando um colar com uma pedra verde brilhante. "Ela afasta energias negativas e traz paz ao coração." Maria ficou intrigada e perguntou se havia alguma história atrás daquela pedra. Dona Clara sorriu e começou a contar uma história sobre sua juventude. Ela falou sobre um momento desafiador em sua vida, quando enfrentou uma doença grave. "Eu me sentia perdida,
Mas acredite, a proteção divina estava sempre ao meu lado. Recebi ajuda de pessoas que não esperava, e a fé me guiou em cada passo do caminho. Maria ouviu atentamente, capturando cada palavra como se fosse um tesouro. A conexão entre a história de Dona Clara e sua própria vida era inegável. Logo, outras pessoas começaram a se reunir ao redor de Dona Clara e as histórias começaram a fluir. Cada um compartilhava experiências de proteção divina em momentos difíceis, como um acidente que foi evitado por um aviso de última hora ou a chegada inesperada de um amigo em um momento de necessidade. Maria ficou fascinada com a quantidade de amor e ajuda que fluía entre aquelas pessoas. Elas não eram apenas estranhas, eram todas parte de uma grande rede de proteção e apoio. A cada nova história, Maria sentia sua fé se expandir. Ela começou a entender que a proteção divina não se manifestava apenas em grandes milagres, mas também nas pequenas coisas do dia a dia. Às vezes, um sorriso de um desconhecido poderia ser o que alguém precisava para continuar. E às vezes, um simples gesto de bondade poderia mudar o curso de uma vida. Com o passar do dia, Maria percebeu que não queria apenas ouvir histórias, ela também queria ser parte dessa rede de proteção. Assim, decidiu que devolveria a comunidade de alguma forma. No dia seguinte, foi ao centro comunitário e se ofereceu como voluntária. A princípio, suas tarefas eram simples, mas logo ela se envolveu em atividades que ajudavam a alimentar os necessitados e oferecer apoio emocional a quem estava passando por momentos difíceis. Enquanto ajudava, Maria começou a perceber como a proteção divina estava presente em suas ações. Cada sorriso que ela recebia em troca era como um raio de sol aquecendo seu coração. A conexão com os outros se tornou um caminho de cura, não apenas para eles, mas também para ela. Ela estava repleta de gratidão e alegria, sentindo que estava cumprindo um propósito. Cada dia era uma nova oportunidade de fazer a diferença, e Maria estava determinada a aproveitar ao máximo. Com o tempo, a cidade se tornou um lar para Maria. Ela fez amigos, e cada um deles tinha uma história de fé e inspiração. Juntos, eles criaram um grupo de apoio, onde poderiam compartilhar suas experiências e se encorajar mutuamente. A sensação de comunidade era forte e todos se apoiavam em momentos de dificuldade, sempre lembrando que a proteção divina estava ali, presente em cada interação. Através desse processo, Maria começou a redescobrir a si mesma. Ela não era mais a mulher perdida que chegara à cidade. Agora, ela sentia-se parte de algo maior. A fé que antes parecia distante, agora vivia dentro dela, pulsando a cada batida do seu coração. Ela aprendeu a confiar que, independentemente do que a vida lhe apresentasse, ela sempre teria a proteção divina ao seu lado. Foi durante um desses encontros que algo extraordinário aconteceu. Um jovem que havia se afastado de sua família devido a problemas pessoais apareceu. Ele estava perdido e sua dor era palpável. Maria, ao vê-lo, sentiu uma onda de compaixão e decidiu se aproximar. Com empatia, começou a conversar com ele, compartilhando sua própria jornada de descoberta e o poder da proteção que todos ali experimentavam. A conversa fluiu e o jovem começou a abrir seu coração. Ele contou suas lutas e Maria ouviu atentamente, lembrando da importância de estar presente para os outros. Naquele momento, ele encontrou conforto e compreensão, e algo dentro dele começou a se aquecer. A conexão entre eles cresceu, e ele se sentiu aceito. A proteção divina estava agindo, e ao final daquela noite, ele saiu com um sorriso no rosto
e um novo olhar sobre a vida. As semanas passaram e Maria continuou a se envolver na comunidade, sempre buscando maneiras de expandir a mensagem de amor e proteção. Ela organizou eventos para arrecadar fundos para os necessitados e criou um espaço onde as pessoas poderiam compartilhar suas histórias de fé. A cidade, que antes parecia apenas um destino turístico, agora era um lugar cheio de vida e esperança. A cada dia, Maria se tornava mais consciente da proteção divina que a cercava. Ela começou a entender que essa força não era apenas algo que existia lá fora, mas também dentro de cada pessoa. A proteção divina era uma energia que conectava todos, e sua missão era espalhar essa luz onde quer que fosse. No coração da cidade, Maria encontrou uma nova família. Ela não estava mais perdida. Ela tinha um propósito e uma direção. As experiências que ela viveu não apenas mudaram sua vida, elas a transformaram em uma fonte de inspiração para os outros. Com o tempo, João começou a compartilhar sua história com amigos e familiares. Ele falava sobre como a fé e a proteção divina mudaram sua vida. Algumas pessoas eram céticas, enquanto outras se mostraram intrigadas. Mas o importante era que ele estava sendo verdadeiro consigo mesmo. Ele percebeu que sua jornada não era apenas sobre ele, mas sobre como poderia inspirar os outros a buscarem algo maior. E assim, João decidiu se envolver em sua comunidade. Ele começou a participar de grupos de oração e atividades da igreja local. A cada encontro, ele se sentia mais fortalecido e mais próximo de Deus. A proteção divina que ele havia recebido não apenas o impactou, mas também começou a afetar a vida das pessoas ao seu redor. Em cada ação, ela se tornava uma testemunha dessa proteção, criando uma corrente de amor e esperança que se estendia muito além do que os olhos podiam ver. Na parte anterior, exploramos os momentos difíceis que a vida pode nos impor e como, em meio ao caos, muitas vezes encontramos forças que nem sabíamos que tínhamos. A vida é cheia de reviravoltas e a proteção divina pode se manifestar de maneiras surpreendentes. Agora, vamos aprofundar essa narrativa e ver como a fé e a proteção divina podem servir como guias em nossa jornada. Após os eventos que mudaram a vida de Ana, ela começou a perceber pequenos sinais ao seu redor. Eram como pequenos lampejos de luz em um túnel escuro. Um desses sinais foi o encontro inesperado com um velho amigo de infância, Miguel, em um café local. Ele havia se mudado para outra cidade e, de alguma forma, seus caminhos se cruzaram novamente. Miguel sempre foi uma pessoa de fé inabalável e, ao se reencontrarem, ele rapidamente notou que Ana estava passando por um momento difícil. "Você parece diferente, Ana. O que aconteceu?" perguntou Miguel com uma preocupação genuína em seu olhar. Ana hesitou por um momento, mas decidiu abrir seu coração. Ela compartilhou suas lutas, seus medos e a sensação de estar sozinha em um mundo tão grande e cruel. Miguel ouviu atentamente e, quando ela terminou, ele sorriu e disse: "Deus nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado, mesmo quando não podemos vê-lo." Essas palavras ressoaram profundamente dentro de Ana. Miguel então começou a falar sobre sua própria jornada de fé. Ele compartilhou histórias sobre como, em momentos de desespero, encontrou respostas através da oração e como a proteção divina sempre esteve presente em sua vida. Ele contou sobre uma vez em que estava prestes a ser demitido de um emprego que amava, mas em vez de entrar em pânico, ele decidiu orar e confiar que tudo aconteceria da melhor forma. E como por milagre, uma nova oportunidade surgiu, inesperada, mas exatamente no momento certo. Ana sentiu um calor no coração. As palavras de Miguel eram como bálsamo para sua alma.
Depois daquele encontro, ela começou a refletir mais sobre a sua própria vida e sobre a fé que havia deixado de lado. A proteção divina que havia guiado João em sua jornada agora se manifestava de maneiras que ele nunca havia imaginado. Ele percebeu que a verdadeira proteção não era apenas sobre ele, mas sobre como poderiam ser instrumentos de mudança na vida de outras pessoas. O impacto que João e Maria tiveram na comunidade foi além do que eles esperavam. Muitas pessoas começaram a buscar a mesma proteção divina que eles haviam encontrado. O grupo de oração cresceu e mais vidas foram transformadas. As histórias de milagres e mudanças se tornaram comuns e a fé se tornou uma força unificadora entre os que participavam. Com o tempo, João e Maria decidiram se casar. O casamento deles não foi apenas uma celebração de amor, mas também uma celebração da fé que os uniu. Eles convidaram amigos, familiares e todos que haviam tocado suas vidas. Durante a cerimônia, João fez questão de compartilhar a importância da proteção divina em sua jornada e como isso havia mudado não apenas a vida deles, mas também a de tantas outras pessoas. Naquele dia, o sentimento era de alegria e gratidão. As promessas que fizeram um ao outro foram reforçadas pela convicção de que estavam juntos para cumprir um propósito maior. Eles se tornaram parceiros na vida e na fé, dedicando-se a ajudar os outros e a compartilhar a mensagem de esperança e proteção divina. Anos se passaram e João e Maria continuaram a ver as bênçãos se multiplicarem. Eles se tornaram pais e ensinaram a seus filhos sobre a importância da fé e da conexão com Deus. Ana sentiu que aquelas não eram apenas palavras soltas, era um lembrete de que ela tinha o poder de moldar sua realidade, de ser a protagonista de sua própria história. Nesse mesmo dia, a vida de Ana tomou um rumo inesperado. Quando chegou em casa, encontrou uma carta em sua caixa de correio. Era de uma antiga amiga da escola, Laura, que havia se mudado para o exterior. Laura estava de volta à cidade e queria se encontrar. Ana não via Laura há anos, mas a ideia de reencontrar uma amiga de longa data trouxe à tona um sentimento de nostalgia e alegria. No dia do encontro, Ana e Laura se abraçaram calorosamente. Elas conversaram sobre suas vidas, suas lutas e vitórias. Laura também havia enfrentado momentos de crise e, assim como Ana, encontrou consolo na fé. Elas compartilharam testemunhos sobre como a proteção divina havia guiado seus caminhos mesmo em meio às tempestades. O encontro foi revigorante e, ao se despedirem, Laura convidou Ana para se juntar a um grupo de oração que se reunia semanalmente. Com um misto de nervosismo e empolgação, Ana aceitou o convite. O primeiro encontro foi especial. O grupo era composto por pessoas de diferentes idades e histórias, mas todos tinham algo em comum: a busca por apoio e a fé em algo maior. Ana se sentiu acolhida e, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que não estava sozinha. As orações em grupo eram emocionantes e cheias de poder, e cada pessoa compartilhava suas lutas, esperanças e bênçãos. Com o passar das semanas, Ana começou a se abrir mais. Através das orações e da amizade que floresceu no grupo, ela foi capaz de deixar o peso de suas preocupações nas mãos de Deus. Ela aprendeu a confiar que, independentemente das circunstâncias, a proteção divina sempre estaria com ela. Uma vez, durante uma das reuniões, um membro do grupo compartilhou um versículo que tocou profundamente o coração de Ana. Não temais, porque eu sou convosco. Não vos assombreis,
porque eu sou o vosso Deus. Eu vos fortaleço e vos ajudo, e vos sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras a confortaram em momentos de incerteza. Certa noite, enquanto refletia sobre tudo o que havia vivido, Ana teve um sonho. Nele, ela estava em um campo aberto, cercada por luz e amor. A sensação de paz era avassaladora. Quando nos entregamos a uma oração sincera, algo extraordinário pode acontecer. A oração pode ser uma ferramenta poderosa, capaz de operar milagres em nossas vidas, mesmo quando tudo parece perdido. A seguir, vamos explorar uma experiência pessoal que revela o poder transformador da oração e como ela pode nos guiar em nossa jornada espiritual. Lembro-me de um momento em minha vida em que tudo parecia desmoronar. Eu estava enfrentando dificuldades financeiras, problemas de relacionamento e uma sensação constante de vazio. A cada dia acordava com a mesma angústia no peito, sem saber como mudar a situação. Foi então que, em um momento de desespero, decidi me voltar para a oração. Não uma oração qualquer, mas uma oração profunda e sincera, onde eu clamei a Deus por ajuda e orientação. Ana ficou tão feliz em ver que sua mãe estava aberta a essa mudança. Elas começaram a orar juntas, a compartilhar histórias e a construir uma nova relação baseada na fé. Essa conexão fortaleceu ainda mais o vínculo entre mãe e filha, e Ana percebeu que a proteção divina não era apenas algo que existia em sua vida, mas também poderia ser vivida por aqueles que amava. Com o passar do tempo, Ana se tornou uma defensora da fé e da proteção divina. Ela começou a escrever um blog, compartilhando suas experiências e histórias inspiradoras sobre como a fé pode transformar vidas. Suas palavras tocavam o coração de muitas pessoas e ela recebeu mensagens de pessoas que estavam passando por dificuldades semelhantes. Ana percebeu que sua história não era apenas sobre sua própria jornada, mas sobre a capacidade de tocar vidas e inspirar outros a acreditarem na proteção divina. E assim, a vida de Ana se encheu de significado. Cada dia era uma nova oportunidade para experimentar a beleza da fé e a proteção que vem de confiar em algo maior. Ela aprendeu que a proteção divina não era uma promessa de que tudo seria perfeito, mas sim a certeza de que, mesmo nas tempestades, eu estaria com ela, guiando-a e amparando-a. A vida é uma jornada, e a fé é a luz que nos orienta, mesmo quando os caminhos se tornam sombrios. Com essa nova perspectiva, Ana continuou a sua caminhada, abençoada pela proteção divina e determinada a compartilhar essa luz com o mundo. E assim, sua história se tornou uma inspiração para todos ao seu redor, mostrando que quando acreditamos e confiamos na proteção divina, somos capazes de enfrentar qualquer desafio e encontrar beleza em cada dia que passa. Palavras 1500. Você já parou para pensar sobre a proteção divina em sua vida? Muitas pessoas acreditam que há uma força maior cuidando delas, especialmente nos momentos mais difíceis. Essa crença pode oferecer conforto, esperança e até mesmo mudar a forma como enfrentamos os desafios. A história que vou contar a seguir é um testemunho poderoso que pode mudar sua perspectiva sobre a proteção divina para sempre. Era uma manhã ensolarada de domingo e a cidade estava cheia de vida. As pessoas caminhavam pelas ruas, algumas indo à igreja, outras apenas aproveitando o dia. Entendi que cada dificuldade traz consigo uma oportunidade de crescimento. Assim comecei a incluir em minhas orações momentos de gratidão, e isso transformou minha perspectiva. Um dia, enquanto orava, senti que era hora de compartilhar minha experiência com outras pessoas. O que eu havia aprendido sobre o poder da oração poderia ajudar aqueles que estavam passando por dificuldades semelhantes. Então, decidi organizar um pequeno grupo de oração na minha comunidade. O objetivo era simples:
reunir pessoas que desejavam se conectar com Deus e experimentar juntos o poder da oração. O primeiro encontro foi emocionante. Pessoas de diferentes idades e histórias se reuniram, todas em busca de um milagre em suas vidas. A atmosfera estava carregada de energia e esperança. A gratidão é uma força poderosa que atrai mais coisas boas para nossas vidas. Além disso, percebi que a proteção divina muitas vezes se manifesta através de outras pessoas. Assim como eu fui capaz de ajudar meu colega em um momento de desespero, ele, por sua vez, se tornou um canal de bênçãos para mim. Essa troca de fé e amor é o que torna a vida tão especial. A conexão humana, a empatia e o apoio mútuo são reflexos concretos da proteção divina que nos envolve. Portanto, querido ouvinte, se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que nunca está sozinho. A proteção divina está sempre ao seu redor, esperando que você a reconheça. Abra seu coração, faça suas preces e esteja disposto a receber as bênçãos que vêm do alto. Elas se despediram, mas não antes de Maria dizer algo que ficaria gravado na mente de Ana. Acredite, minha filha, Deus sempre tem um plano para nós, mesmo quando não conseguimos entender. Continuando sua caminhada, Ana não pôde deixar de refletir sobre a conversa com Maria. Foi então que, ao passar por uma pequena loja de artigos religiosos, viu um cartaz que anunciava uma vaga de emprego. Com o coração acelerado, decidiu entrar e perguntar. O proprietário da loja, um homem gentil, ouviu a história de Ana e, impressionado com seu entusiasmo, ofereceu uma entrevista para o dia seguinte. Ana saiu da loja com uma sensação de esperança que não sentia há muito tempo. Ela se lembrou das palavras de Maria e percebeu que talvez a proteção divina estivesse agindo em sua vida de maneiras que ela não conseguia ver. A noite chegou e Ana, em vez de se preocupar, decidiu dedicar um tempo para orar e agradecer. Ela pediu a Deus que a ajudasse a estar preparada para a entrevista e que, independentemente do que acontecesse, ela tivesse fé em seu plano. No dia da entrevista, Ana acordou cedo. Fez uma oração especial pedindo por clareza e confiança. Ao chegar à loja, a ansiedade começou a surgir. Mas ela respirou fundo e lembrou-se do que Maria havia dito. Durante a entrevista, Ana pôde demonstrar suas habilidades e paixão pela loja. E ao final, o proprietário sorriu e disse: "Você está contratada." A alegria tomou conta de Ana. Neste espaço, vamos explorar algumas dessas experiências impactantes e como a oração desempenhou um papel crucial em cada uma delas. Um dos testemunhos mais comoventes é o de Ana, uma mãe que enfrentava uma situação desesperadora. Seu filho, Lucas, havia sido diagnosticado com uma doença grave e, após meses de tratamento, os médicos estavam sem esperança. Ana decidiu que não ia se entregar ao desespero. Em um momento de profunda reflexão, ela se comprometeu a orar fervorosamente todos os dias pela recuperação de seu filho. Ao se reunir com um grupo de oração da igreja, ela sentiu uma onda de esperança invadi-la. Com a força da comunidade ao seu lado, Ana começou a ver pequenas melhorias no estado de Lucas. O que parecia impossível começou a se tornar uma realidade. Clara estava desmotivada e sem esperança, e Ana decidiu compartilhar sua própria experiência. Ela falou sobre como, mesmo em tempos difíceis, a proteção divina pode se manifestar de maneiras inesperadas. A conversa tocou o coração de Clara,
que começou a acreditar que poderia superar seus desafios. A partir daquele dia, Ana e Clara se tornaram amigas e se apoiaram mutuamente. Ana percebeu que sua história não era apenas sobre ela, mas sobre como cada um de nós pode ser um canal da proteção divina na vida do outro. O que começou com um simples ato de bondade, ajudando uma estranha, transformou-se em uma rede de apoio que beneficiou a todos. A vida de Ana continuou a se transformar. Com o passar dos meses, ela foi promovida e, mais importante ainda, encontrou propósito em sua jornada. Vamos falar agora sobre a história de Ana, que por muito tempo lutou contra uma doença grave. Ela estava em tratamento e as perspectivas não eram boas. No entanto, a fé dela era inabalável. Ana decidiu que, independentemente do que acontecesse, ela confiaria na proteção de Deus. E um dia comum, ao fazer um exame de rotina, os médicos ficaram surpresos com os resultados. A doença que a atormentou havia desaparecido. Os médicos não conseguiam explicar o que aconteceu. Mas Ana sabia exatamente o que tinha acontecido. A proteção divina operou em sua vida de maneira milagrosa e ela sentiu cada instante dessa transformação. As histórias de pessoas que enfrentaram dificuldades e encontraram a proteção divina são vastas e diversas. Ela acredita firmemente que, independentemente do que aconteça, Deus estará sempre ao seu lado, guiando-a, protegendo-a e abrindo caminhos. Essa história é um lembrete poderoso de que a proteção divina pode nos surpreender e nos levar a lugares que nunca imaginamos, desde que tenhamos fé e disposição para seguir a nossa jornada com amor e esperança. Se você está enfrentando desafios em sua vida, lembre-se de que a proteção divina pode estar lhe mostrando o caminho. Abra seu coração e esteja atento às oportunidades que surgem em seu caminho. Às vezes, um simples gesto de bondade pode ser o catalisador para uma mudança significativa em sua vida e na vida de outros. Acredite, como Ana, que há um propósito maior em tudo o que vivemos. E que, se olharmos com atenção, podemos ver a mão de Deus nos guiando e protegendo em cada passo que damos. A proteção divina é um tema que ressoa profundamente na vida de muitas pessoas. Ao longo da história, diversos testemunhos e experiências têm sido compartilhados, revelando momentos em que a intervenção de Deus se torna palpável, mudando o curso das vidas de indivíduos e comunidades. Neste espaço, vamos explorar histórias que demonstram a presença de uma proteção que vai além do que podemos ver. Começamos com a história de Maria, uma mulher que em um momento de desespero encontrou força em sua fé. Maria era mãe de 3 filhos e enfrentava dificuldades financeiras imensas. Um dia, ao sair de casa, ela percebeu que havia esquecido a bolsa. Essa experiência transformou sua vida e Lucas decidiu seguir um novo caminho, agora com fé renovada. A proteção divina não só salvou sua vida, mas também deu a ele um propósito. Esses testemunhos não são apenas histórias, eles são provas de que a proteção divina pode mudar tudo em um instante. Muitas vezes precisamos apenas nos lembrar de que a fé é uma força poderosa, que por mais difícil que seja a nossa situação, a esperança e a crença em algo maior podem nos guiar. Quando nos entregamos à proteção de Deus, recebemos a força necessária para enfrentar os desafios. Concluindo, a proteção divina é uma realidade que toca a vida de muitos. Milagrosamente, foi resgatado com ferimentos leves, enquanto o carro estava completamente destruído. João acredita firmemente que a proteção divina foi o que o salvou naquele dia, e ele se tornou um exemplo vivo de fé e esperança para
todos ao seu redor. Histórias como a de Maria e João ilustram o poder da proteção divina em momentos de crise. Elas nos fazem refletir sobre como as situações mais difíceis podem se tornar ocasiões de grande aprendizado e transformação. Muitas vezes, essas experiências nos afastam de um caminho de desespero e nos trazem de volta à luz da fé. O que essas histórias têm em comum é a presença constante de um Deus que não nos abandona, mesmo nas horas mais sombrias. Além disso, é importante mencionar a história de Ana, uma mulher que lutou contra uma doença grave. Mas em meio a tudo isso, existe uma força maior que atua em nossas vidas, uma força que pode nos guiar e nos proteger quando mais precisamos. Essa força é a proteção divina, e sua ação pode ser extraordinária e transformadora. Imagine esse momento de grande aflição, quando tudo parece estar contra você. As dificuldades financeiras, as doenças inesperadas, os relacionamentos quebrados, tudo isso pode fazer com que nos sintamos como se estivéssemos em um túnel escuro, sem saída. Mas de repente, algo muda. Uma luz brilha no fim do túnel e em um instante você percebe que não está sozinho. A proteção divina se manifesta de maneiras que muitas vezes não conseguimos entender completamente, mas que são inegavelmente reais. Ele se perdeu, mas encontrou um grupo de pessoas que o ajudaram a encontrar seu caminho. Agradecido, Lucas percebeu que, embora estivessem estranhas, aquelas pessoas eram exatamente o que ele precisava naquele momento. Para ele, isso não foi apenas sorte, mas uma intervenção divina que o guiou para a direção certa. Esses exemplos mostram que a proteção divina não se restringe apenas a eventos grandiosos e milagrosos. Às vezes, ela se manifesta em pequenos atos de bondade, em encontros inesperados que nos levam a um lugar seguro ou a um conselho que faz toda a diferença em um momento crucial. A fé se torna um fio condutor que nos liga à proteção que nos rodeia, mesmo quando não conseguimos vê-la. Muitas pessoas lutam com a ansiedade, a depressão e a solidão. Nesses momentos de vulnerabilidade, a proteção divina pode entrar em cena, trazendo consolo e renovação. Imagine uma pessoa que, após uma perda significativa, se sente completamente sozinha e sem esperança. Em um momento de oração e entrega, essa pessoa pode sentir uma presença calorosa, como se um abraço divino estivesse envolvendo seu coração. Elas podem perceber que, mesmo em meio à dor, não estão sozinhas e que há um propósito maior em sua jornada. Outro aspecto incrível da proteção divina é a forma como ela pode intervir em situações perigosas. Histórias de pessoas que escaparam de acidentes, doenças ou até mesmo situações de vida ou morte são comuns entre aqueles que acreditam na proteção divina. Um exemplo impressionante é a história de uma mulher que, ao dirigir em uma estrada movimentada, perdeu o controle do carro. Ela se preparou para a colisão, mas em vez disso, encontrou-se milagrosamente fora de perigo. Ao compartilhar seu testemunho, ela falou sobre a sensação de ser amparada por uma força invisível, algo que a ajudou a evitar o desastre iminente. Essa proteção pode parecer inexplicável, mas é um testemunho poderoso do cuidado divino. A proteção divina também pode se manifestar nas pequenas coisas do dia a dia. Às vezes, pode ser um simples ato de bondade de um estranho, uma palavra encorajadora de um amigo, ou até mesmo um sinal de esperança que aparece quando menos esperamos. Essas pequenas bênçãos podem nos lembrar de que estamos sendo guiados e cuidados a cada passo do caminho.
Cada um de nós tem histórias para contar sobre como a proteção divina se manifestou em nossas vidas, mesmo nas situações mais cotidianas. É importante lembrar que a proteção divina não significa que não enfrentaremos dificuldades. Pelo contrário, a vida é cheia de desafios e momentos difíceis. No entanto, a proteção divina nos oferece a certeza de que não enfrentaremos esses desafios sozinhos. Ela nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando a estrada se torna íngreme e escorregadia. Em vez de nos desesperarmos, podemos encontrar força na fé e na certeza de que estamos sendo sustentados. Ana ouvia as histórias contadas por sua avó sobre anjos que cuidavam de nós nos momentos mais difíceis. Essas histórias a confortavam e a faziam sentir-se amada por algo maior. Quando Ana completou 18 anos, a vida lhe apresentou um desafio assustador. Ela estava viajando sozinha para uma cidade distante para participar de uma conferência. Enquanto dirigia, uma tempestade forte começou a se formar. A visibilidade estava baixa e a estrada se tornava cada vez mais perigosa. Ana começou a sentir um medo crescente, mas lembrou-se das palavras de sua avó: "Nunca perca a fé, minha filha. Deus está sempre com você." Nesse momento, ela decidiu orar. Fechou os olhos por um instante, mesmo enquanto dirigia, e pediu a Deus que a protegesse. "Senhor, por favor, cuida de mim." Ao nos apegarmos a essas promessas, podemos encontrar consolo e esperança, mesmo nas tempestades mais ferozes. À medida que encerramos este momento, é importante refletir sobre o que a proteção divina significa para cada um de nós. Ela é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. É um chamado para reconhecermos e agradecermos pelas bênçãos que recebemos, mesmo nas pequenas coisas. Isso nos encoraja a ser agentes de proteção e amor na vida dos outros, compartilhando a luz divina que recebemos. Portanto, ao enfrentarmos os desafios da vida, lembre-se de que a proteção divina está sempre ao seu redor. Sua presença é um consolo em momentos de incerteza e dor. Quando você se sentir perdido, olhe ao seu redor e veja a forma como a proteção divina está se manifestando em sua vida. Seguindo a van, ela percebeu que a estrada estava cheia de armadilhas. Sem a ajuda daquela van, poderia ter se perdido ou até mesmo sofrido um acidente. Quando finalmente chegaram a um lugar seguro, Ana agradeceu ao motorista. Ele sorriu e disse: "Às vezes, somos enviados para ajudar uns aos outros. Fique segura e continue sua jornada." A sensação de proteção divina nunca saiu da mente de Ana. Essa experiência a fez entender que em momentos de desespero, Deus se manifesta de maneiras surpreendentes. Quando ela chegou ao seu destino, estava exausta, mas cheia de gratidão. A conferência foi transformadora e Ana sentiu-se mais conectada do que nunca com sua fé. Ao voltar para casa, ela decidiu compartilhar sua experiência com amigos e familiares. A história de Ana se espalhou rapidamente